Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma edição do programa Diagnóstico. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor, médico, Paulo Barreto Campelo. Doutor Paulo, tudo bem? Tudo em paz. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos conversar sobre o seu trabalho, né, na Faculdade de Ciências Médicas. Doutor Paulo, primeiramente, a arte na medicina algumas vezes cura, outras alivia, mas sempre consola. Por quê? Na realidade esse é o nome do programa que a gente tem lá na Faculdade de Ciências Médicas. É um programa que já faz 15 anos em atividades e que se chama Arte na Medicina. Às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola. Às vezes as pessoas dizem assim: Paulo, esse nome é muito grande para um programa. E eu digo, mas eu tenho certeza que as pessoas que lerem o título vão entender qual é a mensagem. A gente quer, através da arte, tentar consolar, aliviar e curar os pacientes. Doutor Paulo, como foi que surgiu essa ideia? A ideia surgiu, como eu tinha dito a você, há 15 anos, né, conversando e vendo a necessidade que a gente tinha de trabalhar dentro do universo da medicina. Principalmente eu, que sou professor da Faculdade de Ciências Médicas, eu ensino há 27 anos, né, a disciplina de pneumologia, em que a gente deveria fazer algum trabalho que mostrasse que o médico, além da sua atividade do dia a dia, com a relação com o paciente, diariamente dentro dos hospitais, dos postos de saúde, das instituições de saúde de uma maneira geral, ele podia ter uma atividade paralela e que a arte é uma atividade que seria traria muito benefício para ele no ponto de vista pessoal, mas também para ele utilizar dentro da sua área de trabalho. E aí nós montamos, inclusive o sindicato foi um dos parceiros desse primeiro encontro, o primeiro encontro médico-cultural de Pernambuco. E para surpresa nossa, no dia em que a gente, da abertura, tinha 800 pessoas no teatro. E tinha 150 médicos e estudantes de medicina que se inscreveram para divulgar suas atividades artísticas. Na parte de fotografia, de artes plásticas, de música, de teatro, de dança. A partir daí foi uma bola de neve. Então, hoje nós temos 15 projetos utilizando arte dentro da medicina, ou seja, dentro da área de saúde de uma maneira geral. Como são desenvolvidos esses projetos, essas ações, principalmente junto às crianças, né? Você trabalha basicamente com crianças. Em parte, não é? A gente começou inicialmente, né, trabalhando com projetos muito focados, pontuados, com as crianças com câncer e cardiopatia do Hospital Evaldo Cruz, mas novas ideias de nosso projeto foram criando. Então, por exemplo, nós temos o projeto Música é Vida. O Música é Vida é um projeto em que a gente leva música ao vivo para as enfermarias, para as salas de hemodiálise, para as salas de quimioterapia, para a região externa mesmo do hospital, os jardins, então para dentro das UTIs. Então esse é o Música é Vida. A gente tem ainda utilizando a música que a gente chama o som da vida. Então se sabe que a tensão emocional que uma gestante tem quando ela está esperando os momentos que antecedem o parto é muito grande. Então a gente coloca a música na sala de espera e a gente pede que ela escolha qual é a música que ela quer ouvir na hora que o bebê nascer. Quando a gente faz aniversário, a gente não escolhe a música da gente e que gosta, não, eu quero pagode, eu quero música clássica, eu quero MPB, eu quero bossa nova. Então não tem coisa melhor para você estar tendo, a mãe está vendo o seu filho nascer e isso musicado. Depois os bebês vão para o berçário e lá tem música, né? Então isso é um projeto que a gente tem na maternidade da Encruzilhada e está tentando ampliar para as outras maternidades públicas. Mas os projetos continuam, por exemplo, fisioterapia com arte. O que é o reabilitar com arte? É durante as sessões de reabilitação você utilizar, por exemplo, existe um instrumento que é o ganzá, que esse instrumento aqui. Quando você está fazendo isso, você está mexendo com toda essa musculatura. Quando você pega o triângulo, começa a tocar o triângulo, quando você pega umas abumbas já para a gente utilizar instrumentos regionais, você está trabalhando essa musculatura com prazer. Então isso torna uma adesão melhor nas sessões de fisioterapia, que normalmente são sessões chatas, sessões crônicas, cansativas. Por exemplo, os pacientes que têm problemas pulmonares, você pegar uma gaita e mandar ele ficar tocando a gaita. Então você está pegando toda essa musculatura, está melhorando a capacidade dele pulmonar. Crianças e adultos com problemas neurológicos, coordenação motora, você bota sentado numa bateria e coloca para ele tocar. Então tudo isso é coordenação motora. E os projetos continuam. A gente tem um projeto que tem uma parceria muito grande com o Sindicato dos Médicos, que é a Audiovisual Arte.
no próprio Hospital Evaldo Cruz, onde funciona a sede do projeto, nós temos uma arquitetura em forma de conto de fada de 3 pavimentos. É um castelo, o castelinho, como diz carinhosamente as crianças. Nesse castelo a gente dá aula de bateria, de flauta, de percussão, de grafitagem, de capoeira, de informática, de violão, violino, teclado, e dá aula de audiovisual. Ou seja, um médico, um colega nosso, Wilson Freire, junto com o Carlos Reinaldo, dá um curso de audiovisual para essas crianças e adolescentes que se tratam no Evaldo Cruz, e ele aprende então a fazer filmagem, a preparar roteiro, etc. Então já é um outro vínculo. O que eu acho extremamente importante é que a gente já começa a perpetuar essa semente da arte na medicina. Por que eu digo isso? Há 5 anos nós criamos a Associação Brasileira de Medicina e Arte. Eu sou vice-presidente nacional e essa associação tem divulgado no Brasil todo as perspectivas de você utilizar a arte na medicina. E na Faculdade de Ciências Médicas, há 3 anos, nós implementamos a disciplina de arte-terapia. É uma disciplina focada cientificamente em arte-terapia. Porque nem tudo que você utiliza a arte dentro da saúde a gente chama de arte-terapia. Arte-terapia, você tem que ser formado em alguma atividade paralela da área de saúde, fazer uma pós-graduação de 2 anos para saber em que tipo de paciente e qual a manifestação que você utiliza para trabalhar essas patologias. E nós colocamos essa disciplina, é uma disciplina eletiva na Faculdade de Ciências Médicas, e para surpresa nossa, está quase que consagrada como uma única faculdade de medicina no mundo que tem a disciplina de arte-terapia. Então você vê que o projeto aumentou muito. Agora mesmo nós estamos fazendo o Lato Sensu. Né? O que é o Lato Sensu? O Lato Sensu é um curso de pós-graduação em humanização arte na saúde. Isso como uma proposta de pós-graduação. Vamos iniciar isso em janeiro. Então, dá para você ter ideia que são muitos outros projetos utilizados. Já trabalhamos com usuário de droga e as coisas têm aumentado. Nós estamos apresentando hoje um programa bem especial com o Dr. Paulo Barreto Campelo, falando sobre arte, falando sobre a medicina. Dr. Paulo, pintura, música, teatro, tudo isso são armas poderosas na medicina. É o melhor remédio? Eu digo que o projeto da gente, a gente utiliza a arte como uma receita médica, né? E que o remédio é a proposta, né? Só que o remédio nosso é a arte. Isso já tem vários trabalhos científicos mostrando isso, de que quando você utiliza a arte, você melhora a autoestima, você há uma intensificação na produção de anticorpos, né? Então, isso tem vários trabalhos científicos, não é a nossa ideia principal estar trabalhando cientificamente. Eu acho que a nossa resposta está no brilho do olhar, no sorriso dessas crianças, dos adolescentes e nas pessoas que estão utilizando a arte. O senhor falou da arte-terapia, né? Dentro da universidade. Como é que tem sido essa relação com os alunos e até mesmo com a reitoria da universidade? Primeiro, a gente não teve dificuldade nenhuma de implantar. Então, quando pensamos em implantar, o acolhimento foi tão grande que pediram que a gente também abrisse vagas para as outras áreas de saúde. Nós temos lá enfermagem, odontologia, educação física, etc. Então, só para você ter uma ideia da aceitação, nós limitamos a quantidade de alunos, porque como tem muita vivência em arte-terapia, nós limitamos a quantidade de alunos para 40 alunos. E semestralmente se inscreve 80, 90 querendo fazer. Então, a aceitação é magnífica. Certo? Tem agora esse livro, né, recém-lançado, A Medicina Humanizada com Arte. Isso. Inclusive que os doutores Paulo Fernando, no caso o senhor, né? Ronaldo Cunha Dias e Wilson Freire. Esse trabalho aqui, queria que Michel desse um close aqui, recentemente lançado, né? Ele tem várias charges, né? Ilustrações. São mais de 50 cartoons e cordéis com argumentos contra a desumanização da medicina. Eu digo que é um livro muito bem elaborado, né? E um livro de qualidade técnica e editorial. Muito interessante ele aqui, a dignidade já, mais saúde para o SUS, uma coisa depende da outra, né? O humor tem essa característica, você tem que fazer o desenho e você usar uma charge, né? Mas você tem que ter humor, né? O cartoon é isso. Então você tem aí todos eles com humor, mas principalmente
são temas que têm que ser refletidos pela classe médica, por profissional de saúde, pelos gestores. Né? Esse livro é um livro que nós lançamos recentemente, há 15 dias atrás, né, e já está sendo lançado em várias capitais brasileiras. Tem a participação de Wilson Freire, que é um médico cordelista, né, e Ronaldo Cunha Dias, que é um cartunista, médico, cirurgião do Rio Grande do Sul, premiado mundialmente com seus cartões. O senhor aqui fala na apresentação do livro, a arte como proposta humanística, terapêutica e ética. Por que isso? Alguns procedimentos que se utiliza dentro da área de saúde nem sempre são éticos. Né? Cada vez mais a gente vem tendo essa certeza. Né? E estudando muito a situação da ética da medicina, é uma coisa que você vê como a arte avançou. Eu estou fazendo um doutorado de ética médica, né, na Universidade do Porto. E a seleção era por currículo e por proposta de tese. Então eu fui selecionado pelo currículo e principalmente pela proposta de tese, que eu vou estudar as manifestações artísticas no tratamento das crianças com câncer. Então isso foi aceito universalmente. Como fazer para adquirir esse livro? Esse livro está sendo editado pela Universidade de Pernambuco. Né? No momento a gente não está com distribuição nacional em editora, mas as pessoas interessadas em Pernambuco, na própria Universidade de Pernambuco, esse livro está sendo vendido. Né? É um presente extraordinário. Né? E ele faz parte de vários livros, porque a gente tem um outro projeto chamado Oficina de Conto de Fadas. Essa Oficina de Conto de Fadas, nós contamos história no berço das crianças com câncer, e o berço dessas crianças com câncer, eles começam a criar suas próprias histórias. E aí a gente já editou 5 livros com contos escritos pelas próprias crianças. O senhor, além de ser médico, professor, o senhor também é artista, né? Gosta de música, né? E de vez em quando o senhor participa de alguns eventos aqui do Sindicato dos Médicos. E também, como fez a questão da música na sua vida? Eu tive a felicidade, né, da gente ter no berço familiar, né? Minha mãe era poetisa, meu pai era engenheiro, mas fotógrafo premiado mundialmente. Todos os meus irmãos tocam ou fazem poesias, ou são artistas plásticos dentro das suas profissões liberais. E eu tive, desde 4, 5 anos de idade que eu toco. Eu sou médico, mas toco bateria, toco percussão, e a gente tem uma orquestra de médicos de Recife, uma orquestra que nós fundamos, tem exatamente 15 anos, para fazer 15 anos, e a gente toca nos hospitais, tocamos em eventos médicos. Sempre com aquela proposta, não uma proposta de ganhar dinheiro, mas uma proposta de humanizar com a música, com a nossa música, o sofrimento dos pacientes que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, que estão nos postos de saúde, de uma maneira geral. Eu acredito que será um próximo programa de falar de música e convidar o Dr. Paulo para também participar. Dr. Paulo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela essa sua participação. Eu gostaria apenas de colocar uma outra observação que eu acho que é muito importante. Fique à vontade. É utilizar a linguagem da grafitagem para divulgar ações de saúde. As ações de saúde estão sendo divulgadas com uma linguagem muito tecnicista. E a grafitagem, o próprio cartoon e o cordel, é mais direta, né? É mais direta. Você imagine se todas as estações de metrô do Brasil, em cada estação, a gente estivesse divulgando uma prevenção de doença através da grafitagem. Então fica uma proposta aí para que a gente lance e as pessoas pensem e reflitam sobre isso. Queremos agradecer ao Dr. Paulo Barreto Campeiro pela sua presença aqui no nosso programa Diagnóstico e convidamos vocês para uma próxima audiência. Muito obrigado, um grande abraço e até lá.